5, 4, 3, 2, 1. Deixa Deus realizar nossos sonhos. Deixa o Espírito Santo realizar os planos dele na sua vida. Deixa ele mudar, transformar-nos numa pessoa diferente. Como o Espírito Santo tem conversado comigo esses dias. São tantas coisas, são tantas coisas. São tantas coisas para pedir, tantas coisas para oferecer, tantas coisas para sentir, tantas coisas para receber, tanto perdão para pedir a Deus. E só Deus pode mudar a nossa vida. O importante é que nós queremos isso, por isso estamos aqui. E é assim que Deus funciona. É quando nós nos aproximamos dele. Aquela vontade de fazer tudo de novo para Deus, sabe? De fazermos tudo outra vez. Sabe como é? A hora é essa. A hora é essa. Glorifica, aleluia, oh Deus maravilhoso, aleluia. Fala comigo só, Senhor é Deus, irmão. Fala comigo só, Jesus Cristo é o Senhor. Você pode aplaudir a Cristo, pode? Deixa eu falar um pouquinho da palavra de Deus. Vamos orar mais um pouquinho nessa noite. Diga amém. Daqui a pouco nós vamos orar mais um pouco. Eu preciso orar. Eu orando que os milagres acontecem. Eu estava analisando a Bíblia Sagrada nos primeiros discípulos, aqueles que foram chamados diretamente por Cristo para assumir uma missão pós-Cristo, né? Depois da morte e ressurreição de Jesus, eles teriam que assumir, mas assumir com responsabilidade, nem pessoal? Porque tudo que Deus quer é que nós vamos fazer as coisas com responsabilidade. Deus nunca procurou homens e mulheres irresponsáveis, nunca, porque Deus ele sempre deu a capacidade para o homem fazer a obra. E essa capacidade tem nome, Espírito Santo. É o nome da capacidade. Quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, e que entende que uma coisa, nós temos falado muito sobre isso, é a emoção, outra coisa é a razão, e tem outra coisa que é a espiritualidade, você começa a crescer. Nós estamos vivendo uns dias de muita emoção, profetizado na Bíblia Sagrada, as coisas que iam acontecer no meio da igreja, e que a igreja precisa fazer uma força para crescer, porque do outro lado, na outra extremidade da corda da igreja, tem pessoas puxando contra. Então está difícil da igreja crescer. Amém? Porque se todos puxassem a favor, haveria um crescimento. Quando nós entendermos que é necessário que Cristo cresça
É isso, a Bíblia fala, sabe que ele cresça. João Batista fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando a pessoa entender que é necessário que a igreja cresça, e não os homens, a igreja de Cristo na terra, vai haver uma derrota de Satanás. Não que ele vai deixar de perturbar. O diabo, tudo que ele quer é uma oportunidade. Mas quando eu entendo que eu não sou melhor, quando você entende que você não é melhor, que o melhor é Deus, você imagina só, João Batista, ele veio sendo um precursor de Jesus e começa a pregar aquele ensinamento dado por Deus, estava no coração dele junto com a lei, né? E ele pregava de uma forma muito exortiva, muito áspera, muito direta, né? Nós conhecemos a palavra de João Batista, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Cristo nunca pregou assim, mas a forma dele pregar, ele pregava de acordo com a lei que se encontrava nele, e ele tinha um povo com ele, um povo que andava com ele. Ele fez muitos discípulos andando com ele, até que um dia ele avistou Jesus. Teve uma coisa no livro de João 1, olha só, olha o que é a humildade. João 1, versículo 35 em diante, diz assim, quem achou, diga amém. No dia seguinte, João estava outra vez ali, no mesmo lugar, estava parado. E 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto, fizeram o quê? Olha pensando, seguiram Jesus. Ele passou para Cristo a autoridade. Ali está uma pessoa que é maior. Eu estou aqui por esse motivo. O nosso motivo de estar aqui é Jesus. O meu motivo de estar aqui atrás desse altar é Jesus Cristo. O motivo de João Batista era Jesus Cristo. O motivo do cristão é Jesus Cristo. Nós estamos fazendo da nossa vida o nosso motivo. Do nosso raciocínio o nosso motivo. Do nosso querer o nosso motivo. E estamos esquecendo que o motivo da nossa existência como cristão tem nome. Qual é o nome? Jesus. Aí o fulano é maior, o outro é maior, aqui tem mais poder, ali não sei o quê, e te tira aqui. A igreja fica com 2 extremos. Um puxa para lá, outro puxa para cá. E como Jesus fica? Lá no livro de Jeremias, capítulo 23, quando você achar, tu fala amém. Então glorifica o Senhor, você que achou. Diz assim, o versículo 29, conhecido versículo, né? De repente você conhece a palavra, você não sabia onde está, vai saber agora. Olha só, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha ou a pedra. No texto ele fala, portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um, seu companheiro fala o que quer. Aí ele fala no 31, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e dizem, Deus falou, Deus disse, Deus está me usando. É o outro extremo da corda. Outro extremo. E o ser humano vai atrás dessas ideias. É só ler e estudar a palavra de Deus. Deus está falando, Deus está usando. Sou eu não. Aí forma um monte de pessoas sem conhecimento. Um monte de pessoas sem estrutura, sem conhecer que o maior é Deus. O maior é o Senhor. Qual é o outro versículo? 32? Isso conta os que profetizam sonhos mentirosos e diz o Senhor e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Depois você lê mais isso aqui, que eu vou lá para João, você está entendendo? Deus falou. Nós estamos num movimento aqui muito maravilhoso, muito maravilhoso, nós vamos continuar em oração. Mas se Deus me falar, eu falo, se não falar, eu não falo. Deus me revelar, eu falo, se me revelar, eu não falo. Porque eu não posso ser um profeta mentiroso.
diz que João Batista estava no mesmo lugar. Quando passou Jesus falou, tá, ali, quem é? É o Cordeiro do mundo. Em outra palavra, ele falou assim, que tira o pecado do mundo, é ele. Aí juntou os dois discípulos, eu vou atrás, então ali, pode ir. A nossa causa maior é Jesus. A nossa causa maior é Cristo. Você está aqui por causa de Jesus. Você se preparou para estar. Quando a pessoa não tem Jesus como a causa principal, a causa maior, não vai fazer o que você está fazendo, irmão. Vai andar atrás de mentiras. Vai andar atrás de devaneios. Mas quando você tem Cristo como a causa maior, você cresce. Você sabe o que você está fazendo aqui. Continua a Bíblia. Lá no João. João, ainda aqui no João, versículo 36. E vendo passar, Jesus disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, o que buscais? E eles disseram, mestre ou rabi, onde moras? Diz a Bíblia Sagrada, ele disse, vinde e vede. Foram e viram onde ele morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão, Pedro, um dos que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha só o que aconteceu. Eles vão, eles o acham, André acha Jesus, procura o irmão, faz dentro da família. Evangelizou um familiar logo de cara. Quando eu tenho um familiar crente, evangélico, cristão, eu não tenho problema, irmão. Quando é trapaceiro, cheio de besteira, fofoqueiro, ignorante, eu não tenho problema. Mas quando o cristão e acredita a sua família, fala, meu Deus, que maravilha, nós temos a mesma visão. Existimos por Jesus, andamos com Cristo. E o que o André fez? Rapidamente foi até Pedro. Pedro, nós achamos o Cristo. Achamos. E quando Pedro foi ter com Jesus, Jesus falou, tu é Pedro, tu és Simão, tu és pedra. E lá no futuro eu vou falar com ele assim, ó, sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Ela está tranquila, os dois estão tranquilos, os dois. Porque o ensinamento maior vem de Cristo. Se eu tenho o ensinamento de Jesus, eu não vou dar trabalho para ninguém, irmão. Eu nunca teve um pastor que falou assim, ó, o Celso me deu trabalho. Eu nunca dei trabalho na igreja a ninguém. Eu nunca fiz fofoca, não conversei fiado, não falei mal de ninguém. Você está entendendo? A Marta sempre entrou na igreja calada e saía calada, não falava nada, sempre foi desse jeito. Entendeu? Instruí meus filhos a ficarem quietos, a andarem com Jesus, na certeza de que Cristo existe. Entendendo? Aconteceu algo hoje, estava eu e Marta na rua hoje, o rapaz saiu do mercado, assim, ele enfiou a mão no bolso, o dinheiro dele caiu. Eu falei, ele me olhou assustado. Quer não? Foi, Marta? Quer não? Falei, se você me der, eu quero, mas se eu achei é teu, eu vou te entregar. E falei com ela assim, eu tenho certeza, se Fábio faria a mesma coisa, Hugo a mesma coisa, e Larissa a mesma coisa, porque eles foram ensinados a fazer o que é certo. Tenho certeza absoluta. Se fosse com meus filhos, entregaria do mesmo jeito. Toma, isso aqui não é meu. Porque foram ensinados a fazer o certo. Nunca dei trabalho a pastor nenhum. Nunca me envolvi em conversinha fiel. Sabe por quê? Eu sempre procurei estudar a Bíblia Sagrada. Eu não estudo o homem. Se eu começar a estudar o homem, eu caio. Se eu começar a observar as pessoas, eu vou cair. A minha ideia é sempre que as pessoas vão para a Bíblia Sagrada, entram na Bíblia Sagrada, porque o ser humano só causa problema. Aqui e na China. Quem está entendendo? Não tem jeito, ser humano. Mas a nossa verdade absoluta é Jesus Cristo. Quando o André, que estava com João Batista, que era um dos dois que foram atrás de Cristo, que passou a noite com Cristo ali, descobriu onde era a casa, queria saber onde ele mora, porque quando você sabe onde eu moro, você precisando, tu vai lá, né? Esse aqui foi esperto.
Rabi, o senhor mora onde? Já que o senhor é um cordeiro de Deus, o senhor mora onde? Vem ver, meu monarca te leva na minha casa, levou para casa dele, falou, já sei onde mora, já sei onde encontrar se eu precisar. Correu até o irmão, falou, meu filho, meu irmão, meu amigo, o que estava escrito na palavra, nos livros da lei, no Pentateuco, nas histórias dos profetas grandes e pequenos, é verdade. Nós achamos o Cristo, achamos o Messias, nós achamos o Cordeiro de Deus, e levou até Jesus. Nada melhor do que levar a família até Cristo. Nada melhor de apresentar a família para Jesus. A minha luta toda da minha conversão foi levar toda a minha família a Cristo. E eu fiz isso. Se não estou, o problema deles. Eu fiz a minha parte. Desviou, se parou. Problema dele. Eu fiz a minha parte. Eu comecei fazendo como André. Eu tenho filhos com Cristo, eu tenho sossego. Eu tenho uma esposa com Jesus, eu tenho sossego. Eu tenho um parente com Cristo, eu tenho sossego. Quando seus parentes não têm Jesus, é problema. Cadê o problema para você? Você que não tem um filho com Cristo é problema. E não é na pressão, não. É oração. Deus toma em suas mãos. Você acha que o pai não se preocupa, mesmo sendo pastor? Você tem 3 filhos, você não se preocupa? Deus não deixa se perder. Está nas suas mãos, pertence ao Senhor, está contigo. Quem está entendendo, diga amém. Você vê um nenenzinho que está ali hoje com a Joyce? Você vê um nenenzinho que vai nascer lá na casa do Fábio? Eu já estou orando, Deus, não deixe se perder. Assim, não deixa se perder não, Pai. Vai entrar num mundo tão difícil, tão complicado, mas que esteja na igreja, esteja andando com Jesus, esteja andando nos seus caminhos, ó Deus, que é importante para a gente, você vai ter sossego. Foi o que André viu agora, tem um sossego. E André ainda se surpreendeu, né? O versículo de número 39, ele lhe disse, vinde vede, foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Nessa época aqui, Cristo não podia ficar em casa, depois não pôde mais ficar, aqui ele podia, estava começando aqui, ninguém conhecia direito, né? E era André, irmão de Simão Pedro, e um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Eis que chamou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E André falou, puxa vida, fiz a coisa certa, amém? Levei uma pessoa para Jesus, essa pessoa ainda, Jesus já conhece ela. Porque nós não somos desconhecidos de Cristo, você não é desconhecido de Jesus. E Pedro se aproximou, Cristo fazia esse mais um, ele já tem 3 agora. Cristo quer pessoas que o procure, que esteja com ele, que ande com ele, que converse com ele, que fale com ele, que entenda que lá fora está esquisito, está difícil. As coisas lá fora estão difíceis. Política é difícil, perturbação à política. Por que essa presidenta, por que ela não quer sair? Mas não é por ela não, por ela tinha jogado a toalha há muito tempo. É uma comitiva, uma comissão de caras, se ela sair, eles perdem o emprego. Estão queimados. Por ela abandona, mas não pode abandonar. Vamos lutar. Não está lutando por ela, não, lutando por eles. Porque são tetas imensuráveis que jorram dinheiro para tudo que é lá, ninguém quer perder. E nós ficamos aqui discutindo se é Temer, se é Dilma, se é não sei o quê. Meu irmão, nosso assunto é Jesus. O que acontecer, aconteceu. O que der, deu. Nosso assunto é Cristo. O teu assunto é Cristo. Aprenda isso aqui. Quantos cristãos que falam maravilhosamente de política, falam maravilhosamente de futebol, falam de esporte, vê uns caras na televisão, nas Olimpíadas, era assim, já sabia quem era, e não conhece Jesus, não sabe quem é Cristo, não sabe quem é Jesus Cristo. Como é que vai fazer? Como é que vai ganhar uma família? Vem comigo. Versículo 42. E o levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, vem comigo, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Disse-lhe Filipe, falo como Cristo Jesus falou, vem ver, pai. Vem ver. Mas vem ver. A necessidade é levar a pessoa para ver. Quando te faltar argumento, leva a pessoa para ver. Quando te faltar palavras, leva a pessoa para ver. Quando te faltar argumento na defesa de Cristo, que é que o Natanael quer malhar. Nazaré, aquela cidade de montanhas, rodeada por montanhas, aquela cidade baixa, peraí. Vem alguma coisa boa de lá? Eu falei, então, meu irmão, não temos nem o que falar. Vem ver. E ele foi. E deu de cara com Jesus. E todas as pessoas que vai ter com Jesus Cristo de coração aberto, impactado, irmão. Impactado. Quando você começa a orar, buscando o poder de Deus, com o coração aberto para o receber, você é impactado. É assim que Deus trabalha na vida da gente. Versículo 47 diz, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ele falou, meu Deus, esse aí é o profeta mesmo. Verdadeiro israelita. De repente faz até uma comparação com o Israel de Jacó, que Jacó era visto como um trapaceiro. Esse pensamento, de repente, esse aqui é verdadeiro. Já que você pensou que Jacó era, esse aqui não tem dolo em Natanael. Cheio Natanael. Esse aqui não tem dolo. Natanael parou, observou aquelas palavras ali e disse, Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Olha só, irmão, como é que é a coisa, né? Cristo te acha. Ele achou um em cima da figueira e achou um embaixo dela. Achou quem em cima? Zaqueu. E achou um embaixo. Tem como esconder como de Jesus. Você pode estar em cima ou embaixo. Deus vai encontrar você e sabe a tua história. Deus sabe quem você é. Se há ou não dor em você. Se há ou não erro em você. Se há ou não certeza em você. Se existe fé ou não em você. Deus conhece. Não adianta contar a historinha para Deus. Todos que vão a Ele têm a história deles. A história é essa aqui. A sua história é essa aqui. A sua história é desse jeito. E foi chamando. Porque o André estava lá com João Batista. Mas Pedro não foi. Filipe não foi. Natanael não foi. Os caras que andavam juntos, mas não foram. Agora com Jesus, eles estão indo. Eles estão andando com Cristo. Eu falei, puxa vida, eu te vi antes que você viesse aqui ter comigo, que você viesse ter comigo aqui por Filipe, eu te vi embaixo da figueira. Aí disse aqui, o 49, Natanael respondeu e disse-lhe, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, porque é um nome dado a Jesus, como Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Abre os olhos para ver o céu aberto. Abre os olhos para ver os anjos. Daqui para frente, alguma coisa mais especial vai acontecer na sua vida. E esses homens andaram com Cristo. Esses homens caminharam com Jesus. Esses homens têm vastos testemunhos para contar. Coisas que não estão reveladas na palavra de Deus. Mas tudo começa assim. A nossa história começa assim. O primeiro encontro. É o primeiro encontro. Essa música nós acabamos de cantar. Que a música fala a glória. Isso. A glória da segunda casa. De repente, a hora, o momento é esse. Eu vou recomeçar. Eu vou me reconstruir espiritualmente. Eu vou voltar a ser o que era. Porque ainda tem um tempo, ainda estou no encontro. Eu ainda estou no encontro. Eu não me perdi de Jesus. Você não se perdeu de Cristo. Nós estamos no encontro ainda. Não nos afastamos de Jesus. A nossa família ainda está ali. Está no aguardo, na espera que chegue alguém como André, que vá pregar para um Pedro qualquer na sua família. De repente tem um Pedro que precisa que pregue para ele. E você nem sabe, de repente, a história da pessoa. Olha o que virou Pedro. E se André não vai falar com ele? Se André não vai chamá-lo? Não teríamos história de Pedro na Bíblia Sagrada. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos entender que nós não temos como fugir do ódio do Senhor. Não temos como fugir dos olhos de Deus. Não temos como fugir. Vamos entender isso. Amém? E nós estamos no encontro ainda. Você aqui, eu aqui, no encontro.
Nós tivemos um encontro com Jesus, cada um na sua data, cada um no seu dia, cada um no seu tempo, mas nós não desviamos, nós não paramos. Amém, pessoal? Aqui não tem ninguém que possa contar uma história assim, um dia eu parei, fiquei fora o tempo, voltei. Não! Ao encontro. Amém? E você está nesse encontro, você recebe essa palavra nessa noite, para nós orarmos um pouquinho. Então, pode estar em cima da figueira, ou pode estar embaixo. Deus vai te encontrar. Deus vai te ver. Deus te achou. Amém? Então vamos orar mais um pouquinho nessa noite. Vamos falar com Deus mais um pouco. Só que eu quero orar hoje, mais uma vez assim, ó. Nós estamos em oração, dê as mãos à pessoa em um círculo de oração aqui. Amém? E vamos falar com Deus, vamos tocar para Jesus, vamos cantar para Jesus aqui de mãos dadas. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos disso, de entendermos o que Deus quer conosco. Você é uma profetisa, você é um profeta, você pertence a Deus. Tu és maravilhoso, Deus, tu és maravilhoso, Deus. Tu és o nosso Deus, o nosso ajudador, o nosso Senhor. Tu és aquele que pode todas as coisas. Usa, Deus amado, de uma forma especial. Usa os seus filhos, Deus, de uma forma especial. Aleluia! Vamos glorificando o Senhor. Ele falou para Natanael que ele ia ver os anjos descendo sobre ele. Isso é que está acontecendo no meio da igreja de quem crê, no meio de quem crê, de quem acredita. O encontro não terminou, meu irmão. Aquele encontro que você teve com o Senhor ainda existe. Aleluia. Obrigado por mais uma noite de oração, uma noite de busca, uma noite de palavra. E nós achamos o Senhor, já passamos o Senhor para outras pessoas também. Nos ensina a pregar para a nossa família, a entender o nosso familiar, a entender aqueles que não conseguem entender o Senhor, que não conseguem entender o porquê somos cristãos, porque somos crentes, porque somos do Senhor, porque acreditamos. Põe no coração deles que o Senhor é o nosso... É que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o povo de fé aplauda Cristo bem forte. Deus abençoe.